Mais um estudo, uma meditação hoje aqui no Profeta do Apocalipse. Enquanto vamos beber um café e meditar na Palavra de Deus. Colocando aqui já o meu café que tenho preparado. Se você tiver aí também o seu café, pode preparar para podermos meditar aqui na Palavra de Deus. O que diz aqui, hoje falaremos sobre o livro de Mateus, aqui das 9 aventuranças que o Senhor Jesus começou a pregar ali no monte, quando se aproximava as multidões. Mas essas 9 bem-aventuranças pertencem somente aos salvos. E Jesus começou a pregar, a explicar, a falar sobre aqueles que viriam a ser salvos. São essas 9 bem-aventuranças. Está aqui um café, se for servido. Amém, graças a Deus. Continuaremos aqui. Então, em Mateus 5, no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus começa a pregar ali no monte. Ele se encosta ali no monte, não chega bem a se sentar no monte, com certeza o monte era inclinado, ele se encostou no monte e começou a ensinar os seus discípulos para os salvos. Mas a multidão também se aproximava. Então, quer dizer, a multidão também ouviu. Mas essa pregação servia por toda a multidão para os que iriam ser salvos. Porque essa pregação das bem-aventuranças é tudo relativo ao reino dos céus. É direcionado para aqueles que irão ser salvos. Não é para qualquer pessoa. Somente os salvos têm essas características que o Senhor Jesus falou das 9 bem-aventuranças. E também nós vamos falar dos nove galardões que o Senhor Jesus falou que daria ao vencedor. E esses das 9 bem-aventuranças são os vencedores. Somente esses 9 dos bem-aventuranças são os vencedores que receberão lá no céu, na Nova Jerusalém, no reino dos céus, na cidade dos salvos, que terá um novo nome, os galardões. Quem falou isso, em ambas as partes, até fiz aqui uma lista, não é? Dos galardões, são 9 também, as bem-aventuranças também são 9. Que o próprio Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus não foi nenhum profeta, não foi nenhum discípulo, não foi nenhum apóstolo, foi o próprio Senhor Jesus que explicou. Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, ele veio para falar do reino dos céus e também para falar alertar o povo sobre a existência do inferno, do diabo e dos demônios. Foi o Senhor Jesus que trouxe todo esse entendimento. E tudo está escrito aqui na Palavra de Deus. Por isso é que nós sabemos da existência do inferno. Porque ninguém em toda a Bíblia falou sobre o inferno como o Senhor Jesus. E ninguém falou sobre o reino dos céus como o Senhor Jesus. Por quê? Porque só quem veio lá do céu pode falar das coisas do reino dos céus. E também só quem tem o conhecimento
do inferno, que o Senhor Jesus poderia falar sobre esse lugar que existe. Então, começamos aqui a falar das bem-aventuranças, das 9 bem-aventuranças. Então, cada uma dessas bem-aventuranças é ligado aos salvos, porque o salvo, a pessoa salva, tem todas essas características. Porque a pessoa salva não tem só uma dessas características que o Senhor Jesus falou. Tem todas. E ele começa a dizer assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus fala sobre o reino dos céus, ele não fala sobre o reino da terra, o reino de Deus, que é o reino do Senhor Jesus aqui na terra. É o reino de Deus. João Batista veio com a pregação do reino de Deus, que são as justiças praticadas aqui na terra, o cumprimento da palavra de Deus aqui na terra. Mas aqui o Senhor Jesus fala do reino dos céus. Ele fala da salvação, da cidade que iremos herdar, do novo céu e da nova terra, lá no céu, não aqui na terra. Por isso que ele fala reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Porque choram por causa das suas dores, por causa do Senhor Jesus, das perseguições. Bem-aventurados os mansos. Há pessoas mansas, porque herdarão a terra. Não será essa terra, porque essa terra será destruída. Essa terra é o novo céu, é a nova terra, na Nova Jerusalém, na cidade quadrangular. A Bíblia, o Senhor Jesus veio falar sobre um novo céu, uma nova terra. Mostrou essa visão para João. E nós sabemos que existe esse novo céu e essa nova terra, que será lá no céu. Porque João viu essa cidade quadrangular, a Nova Jerusalém, descendo da parte de Deus, do céu, que pertence ao Deus Altíssimo, para o céu de baixo, onde se encontra o céu dos anjos. Aí será estabelecido a nova cidade, que é a cidade da Nova Jerusalém, que terá um novo nome. Não permanecerá com o nome da Nova Jerusalém, porque isso só será revelado para os salvos lá no céu. Vão conhecer não só o nome dessa cidade, como sim também um dos 9 galardões será o nome da pessoa salva, um novo nome, e também o novo nome do Senhor Jesus, e o nome do Deus Altíssimo também. Quer dizer, todas essas aventuranças, bem-aventuranças, está ligado ao novo céu e à nova terra. Porque eu disse, porque descia da parte de Deus para o céu dos anjos. Porque essa cidade quadrangular, ela tem 3 portas de cada lado. E em cada porta, a entrada de cada porta, existem anjos que estão ali 24 horas. A entrada de cada porta. Isso mostra que lá no novo céu, nova terra, será também no céu dos anjos. Porque os anjos estarão de fora ali. Então, se tem 3 portas de cada lado, a cidade é quadrangular, é enorme, só a cidade é 12 vezes maior do que a terra, então isso mostra que será lá no céu dos anjos, que será povoado pelos salvos. Lá será também o paraíso de Deus.
E Deus também estabelecerá dentro da Nova Jerusalém o seu trono. Porque é algo extraordinário que Deus criou para os homens. Ele, o Senhor Jesus, estará conosco, os homens. Os homens viverão dentro dessa cidade. E fora dessa cidade toda estará o reino dos anjos, o céu dos anjos. Então quer dizer, podemos entrar e sair para o reino que nós viermos a pertencer dentro da cidade da Nova Jerusalém, porque dentro da cidade da Nova Jerusalém existem 12 reinos. Cada reino pertence a um discípulo do Senhor Jesus, que é representado por uma pedra preciosa. Isso está escrito em Apocalipse. Como estou aqui fazendo esse estudo do profeta do Apocalipse, tudo o que há relacionado com o Apocalipse, eu comento, eu falo. E as bem-aventuranças, essas 9 bem-aventuranças, pertencem também ao reino dos céus. Por isso é que inclui isso neste canal. E continua a dizer assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Todas as almas que querem as coisas justas. A justiça sendo feita, que aqui na terra não é feita, mas lá no céu será feita, porque está escrito, porque serão fartos. Essa justiça que muita gente não é justa, procura e deseja, não vai encontrar neste mundo, mas no reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As pessoas que têm misericórdia pelas pessoas que sofrem, que estão lá fora, que conseguem colocar no lugar das pessoas, que entendem o sofrimento delas, não é? Por isso vemos que só o Senhor Jesus é que entende cada pessoa. Só o Senhor Jesus consegue colocar no lugar de cada pessoa que sofre. Ele entende. E as pessoas que estão salvas, incluídas aqui nas 9 bem-aventuranças, também, por estarem salvas, conseguem entender essas pessoas que sofrem. Então, essas pessoas são misericordiosas e, por isso, alcançarão a misericórdia de Deus e serão salvas. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Para nós termos um coração limpo, só o Espírito Santo pode limpar. Porque é um coração que não tem mágoa, não tem rancor, não guarda nada malicioso. É um coração limpo. Mas para ser limpo, alguém o limpou. E é o Espírito Santo que o limpa. Quando a pessoa nasce de novo, nasce do Espírito, da água e do Espírito. Da água pelo batismo, do Espírito pelo Espírito Santo. Então a pessoa passa a ter o quê? Um novo coração. Um coração limpo. Então essas pessoas que são salvas, porque receberam aqui na terra o Espírito Santo e têm um novo coração, então, ao serem salvos, verão a Deus. Então, quer dizer, há pessoas que não vão ver a Deus lá no céu? Creio que não, porque essas pessoas não vão ser salvas. Então, se não vai ser salvos, não vai ver a Deus. Só os salvos verão a Deus. É digno que todos os salvos venham ver a Deus. Não vamos nessa conversa que há pessoas que vão ser salvas e não vão ver a Deus. Então, isso não faz sentido. Ele é o teu Deus, com certeza fará questão que você o veja, que você o conheça. Continuaremos aqui. Bem-aventurados os pacificadores, as pessoas que procuram a paz entre todos os homens, que buscam ter paz com todos os homens. Ainda que nós sabemos que é impossível ter paz com todos os homens, como está escrito. Nem precisa estar escrito, porque a gente vê. Ainda que venhamos a buscar paz com todos, é impossível.
porque há pessoas que nunca vão querer paz conosco. Mas os pacificadores, por serem salvos, eles têm o espírito da paz, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então eles buscam essa paz, essa pacificação com todos os homens. E continua a dizer assim: e serão chamados filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os pacificadores são filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Essa é a diferença. Os que se encontram dentro da igreja nasceram de Deus, que são os filhos, e os que não nasceram, porque ainda não receberam o Espírito Santo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é? Quem busca justiça? Quem pratica justiça? Simplesmente os salvos. Então, esses salvos, não é? Pertencem a eles o reino dos céus. Não é? Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. As pessoas normalmente, quando elas pregam o Evangelho, elas falam da justiça do reino dos céus, elas falam do Senhor Jesus, então essas pessoas são perseguidas. Você é perseguido no seu trabalho por causa da sua fé, você é abandonada pelas pessoas que você conhecia. Por quê? Porque você se converteu ao Senhor Jesus. As pessoas que estavam na sua rede social vê que você começou a publicar sobre a palavra de Deus, abandonaram as suas páginas. Por quê? Porque não querem ouvir a justiça que vem do reino dos céus. E continua a dizer assim, mais uma vez, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Quer dizer, você vê que quando, por causa do Senhor Jesus, nos caluniarem, porque falamos do Senhor Jesus. Então, quer dizer, pessoas que por causa da nossa fé nos odeiam, quer seja no trabalho, quer seja em qualquer lugar. Em qualquer oportunidade que tiverem, vão falar mal de nós, tentando denigrir a nossa imagem. Mas o que o Senhor Jesus fala? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nos céus. Por isso que eu disse, o Senhor Jesus veio para falar do reino dos céus, porque ele existe. Tanto quanto existe o inferno, também existe o céu, o reino dos céus, aonde o Senhor Jesus é rei. Se existe um reino, porque existe um rei. E o Senhor Jesus é tanto rei do reino dos céus como do reino de Deus aqui na terra. Quando nós recebemos o Espírito Santo aqui na terra, nós estamos incluídos dentro do reino de Deus. E quando nós formos salvos, nós entramos no reino dos céus. Porque já daqui da terra, nós já somos salvos, nós já praticamos a justiça do reino de Deus. E continuaremos no reino dos céus, que tem o mesmo rei, que é o Senhor Jesus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os profetas que foram mortos no passado por falarem da palavra de Deus, quando Deus
lhes dava uma ordem para ir dizer, muitos não gostavam, não é? Porque muitos queriam ouvir aquilo que lhes agradavam, ou que viesse ao encontro do seu agrado. Mas essas coisas não funcionam com Deus. Os profetas levavam a palavra de Deus. Se era boa ou má, era o que iam para dizer. Então, muitos deles foram injuriados, perseguidos, e muitos outros foram mortos. E, falando dos galardões aqui, nessa lista, se formos ver que eu fiz sobre os galardões, ele fala assim, dos 9 galardões também, que pertencem a essas 9 bem-aventuranças, as pessoas que têm essas virtudes, a humildade, não é? As pessoas que são mansas, as pessoas que têm o coração limpo, sem o Espírito Santo. Então, quer dizer, isso não é possível. Você não é possível ter todas essas coisas dentro de você, para você manifestar tanto a humildade, a paz, não é? A mansidão, não é? E todos os outros, a misericórdia, tudo o que está escrito nas 9 bem-aventuranças. E o Senhor Jesus fala sobre o galardão aonde? No Apocalipse, ao vencedor, a pessoa que for salva. E ele fala assim, dar-lhe-ei do fruto da árvore da vida, um dos 9 galardões. Dar-lhe-ei a coroa da vida. Dar-lhe-ei um maná escondido, quer dizer, talvez um pão ou um alimento delicioso, especial que existirá só lá no céu, que nós não sabemos o que é esse alimento, como é esse alimento, que os salvos irão comer lá no céu. Uma pedrinha branca com um novo nome. Nós vamos receber um novo nome, porque começará uma nova vida. E não podemos esquecer que, ao formos salvos lá no céu, nós teremos lembrança das coisas aqui na terra. Porque no Apocalipse dá a entender sobre a lembrança, não é? Das coisas daqui na terra. Quando chegarmos a outro estudo, poderemos afundar sobre isso. A autoridade, vamos receber autoridade. As pessoas vão receber um dos galardões, a autoridade, e também a estrela da manhã, que está relacionada a essa autoridade. A estrela da manhã não é porque você vai receber uma estrela, tem nada a ver com isso, não é? A estrela da manhã é uma autoridade, um brilho que é especial só para quem o recebe. Talvez, no meu ponto de vista, eu creio que é um dos maiores galardões que o salvo poderá receber ali no céu. Porque esse galardão foi o galardão que o Senhor Jesus recebeu do Deus Altíssimo quando ele venceu aqui na terra. E ele também, como recebeu, ele pode dar a quem ele quiser, ao vencedor. Eu creio, porque esse galardão é um galardão que ele vai reger as nações. Ele vai estar à frente das nações lá no céu. Então, quer dizer, eu creio que é uma autoridade, uma grande responsabilidade, o maior, creio eu, dos galardões. Vestiduras brancas, quer dizer, as pessoas que são salvas. Vemos que as pessoas que serão salvas durante a grande tribulação vão receber vestiduras brancas. Mas há mais do que uma vestidura branca. Há outra vestidura branca de linho finíssimo. Isso são duas coisas diferentes. Vamos fazer um estudo também mais tarde. Colunas no santuário de Deus. Quer dizer, há pessoas que vão ser salvas e vão ser sacerdotes de Deus lá no céu, porque lá também vai haver a casa de Deus, que é o tabernáculo, porque o tabernáculo também vai descer para a Nova Jerusalém, e dentro do tabernáculo se encontra também o quê? O santuário de Deus. Há os que vão servir a Deus
como existem anjos sacerdotes de Deus, também os salvos vão receber esse galardão de servirem a Deus lá no céu. Com certeza deve ser algo extraordinário, uma glória. Aqui, ao lermos coluna no santuário de Deus, nós não temos a ideia do que será esse galardão. Sentar-se no meu trono. O nono galardão, por exemplo. Quer dizer, não podemos esquecer que quando o Senhor Jesus venceu aqui na terra, ele sentou juntamente com Deus no seu trono. Quem senta no trono é quem julga. E nós, os que foram salvos, vão sentar-se juntamente com o Senhor Jesus no trono dele. Para quê? Mas para fazer o quê? Para julgar o quê? Para julgar todas aquelas pessoas que foram condenadas e foram para o inferno, que você evangelizou, falou do Senhor Jesus e rejeitaram, te ignoraram. Então, naquele dia que o Senhor Jesus sentar no trono branco, haverá um outro trono pequeno aonde você vai se assentar. Então, você será testemunha. O Senhor Jesus vai pegar você como testemunha, porque foi você que evangelizou essa pessoa. E essa alma que está condenada porque não ouviu, não aceitou as palavras ditas do Senhor Jesus para ela através de você, então essa alma vai te reconhecer. Essa alma vai te reconhecer. E você estará salva, sentada naquele trono. Será uma testemunha viva. Por isso que ele disse assim, sentar-se-á no meu trono para julgar. Agora você entende porque que no Apocalipse fala dos pequenos tronos. Fala sobre os pequenos tronos, não é? Ali, sobre aqueles que irão ser, não é, salvos lá no céu, após a grande tribulação, mas também nós vamos assentar no trono, quando o Senhor Jesus se assentar no trono branco para julgar todos os povos que irão ser salvos, não é? Serão condenados, não é? Porque você estará lá como testemunha. Nós não podemos parar e não perder a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Quem aceitar, aceitou. Quem não quer aceitar, não é? Vai ser julgado se for condenado. E você vai ser testemunha e você vai se assentar no trono. Nós devemos fazer o nosso trabalho, o melhor, para o Senhor Jesus aqui na terra. Ainda que as pessoas não queiram ouvir o Senhor Jesus, você fala uma, duas vezes, não fala mais. O resto será com o Senhor Jesus. Por hoje, termino aqui esse estudo, aqui no Profeta do Apocalipse. Até o próximo estudo, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E obrigado por mais um café.